Há momentos em que a vida parece um vale estreito, pesado e cheio de ameaças ao redor. E mesmo assim, a palavra de Deus nos assegura que Ele está presente quando caminhamos pelo sofrimento. A verdade é que, mesmo quando sentimos o peso da aflição, existe uma mão estendida do céu, capaz de nos levantar, sustentar e guardar. O Senhor nunca abandona aquilo que Ele criou, nem despreza aqueles que pertencem a Ele. O cuidado dele não falha. A misericórdia dele não se desgasta, o amor dele não diminui diante da luta. É inevitável atravessar momentos difíceis. Todos nós passamos por águas turbulentas, por temporadas que não entendemos, por pressões que parecem nos cercar por todos os lados. Muitas vezes não temos poder algum para mudar o que está acontecendo, mas se escolhermos caminhar pela fé, mesmo que a visão esteja turva, perceberemos que Deus está se movendo em nosso favor, protegendo aquilo que não conseguimos proteger, fazendo aquilo que não temos força para fazer. Eu oro para que a palavra do Senhor seja sempre um lembrete vivo de que Ele prometeu guardar os seus filhos. Ele prometeu proteger, fortalecer e livrar de todo mal. E Deus não falha em suas promessas. Há um trecho das Escrituras que diz que o Senhor é quem nos guarda. Ele cuida da nossa alma e vigia nossa saída e nossa entrada em todos os momentos. Outro texto afirma que Deus é fiel, e por causa dessa fidelidade, Ele nos sustenta e nos protege contra qualquer investida do maligno. E ainda existe aquela promessa tão conhecida que declara que mesmo que atravessemos o vale mais escuro, não precisamos temer. Porque a presença do Senhor nos acompanha, consola, guia e acalma o coração. Essas palavras existem para nos lembrar que não estamos sozinhos. Há um Deus que caminha conosco, mesmo quando ninguém mais consegue enxergar o que estamos enfrentando. Ele vê, Ele sabe, Ele cuida, Ele protege. E nada do que nos ameaça é maior do que aquele que nos sustenta. A verdade é que a escuridão ao nosso redor pode facilmente tentar nos desanimar. Situações difíceis, ataques espirituais, ambientes pesados, pensamentos ansiosos, tudo isso tenta sufocar a nossa fé. Mas mesmo quando a batalha se intensifica, nós temos uma certeza que nunca falha. Deus permanece conosco. Ele não se afasta, Ele não recua e Ele não abandona seus filhos. A presença dEle não depende do clima da nossa alma. Ele continua ao nosso lado mesmo quando nossa visão está nublada. Existem momentos em que teremos mais dúvidas do que explicações. Haverá dias em que o coração vai se perguntar: por quê? Dias em que o medo nos cerca, em que a insegurança tenta dominar a mente, em que a esperança parece distante. Mas ainda assim, existe uma verdade inabalável. Nós temos um Salvador. E não é um Salvador distante, é Jesus Cristo. Quando o medo atacar, temos Jesus. Quando a angústia apertar, temos Jesus. Quando parecer que tudo está perdido, ainda temos Jesus. Ele continua sendo o refúgio seguro, mesmo quando nossas emoções dizem o contrário. A palavra de Deus declara que aquele que pertence ao Senhor já venceu, porque o poder que habita dentro de nós é maior do que tudo o que se levanta contra nós. Não é nossa força que garante a vitória, não é nossa capacidade, é o Deus que vive dentro de nós. E ao refletirmos sobre isso, é impossível não pensar no papel de um pai. Um pai ama, acolhe, protege, sustenta, orienta e dá direção. Ele cobre sua casa em todas as áreas, emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Ele é aquele que se levanta quando a família precisa, aquele que enfrenta o que for necessário pelo bem dos seus. Com esse entendimento, torna-se ainda mais profundo perceber que Jesus escolheu começar a oração modelo dizendo: Pai Nosso. Essas duas palavras já revelam intimidade. Você não chama de pai alguém com quem não tem relacionamento. Dizer Pai Nosso significa reconhecer pertencimento, reconhecer proteção, reconhecer amor. Significa dizer:
Eu sei a quem pertenço. Cada vez que oramos, não nos dirigimos a um ser impessoal, distante ou inacessível. Falamos com o Pai que nos formou, que nos conhece, que nos ama, que enviou seu Filho único para nos salvar e nos dar vida eterna. Ele não apenas nos criou, ele nos adota, nos acolhe e nos chama de filhos. As Escrituras descrevem esse amor paternal com profundidade. Está escrito que o Senhor trata seus filhos com compaixão, assim como um pai que se inclina para confortar e proteger aqueles que ama. E também é dito que Deus se apresenta como pai dos órfãos e defensor das viúvas, mostrando que ele sempre se posiciona em favor dos vulneráveis, dos que clamam, dos que precisam de amparo. Esse é o Deus a quem chamamos de Pai. Esse é o Deus que caminha conosco nos vales, que nos levanta nas tempestades e que nunca, jamais deixa seus filhos desamparados. Pense comigo, se um homem comum é capaz de erguer um lar, cuidar da própria família, trabalhar incansavelmente para colocar alimento na mesa e, se necessário, dar a própria vida para proteger quem ama, como duvidar do que o nosso Pai Celestial é capaz de fazer por nós? Se a capacidade humana já é assim tão grande, imagine então o amor do Deus que nos criou. Imagine a força da proteção daquele que nos formou, nos conhece e nos chama pelo nome. Se um pai terreno cuida, quanto mais fará o Pai eterno, cujo amor não conhece limites. As Escrituras nos lembram que Deus sustenta até mesmo as aves que voam pelos céus, criaturas que não plantam, não colhem e não armazenam nada. E ainda assim, Ele as mantém vivas. Se Ele é tão cuidadoso com algo tão pequeno, o que Ele não faria por você? Aos olhos de Deus, você vale infinitamente mais. Você é precioso, amado e guardado. E ao longo da história, Deus deixou registrado testemunho após testemunho de como Ele protege os seus filhos. Ele deu vitória a Gideão e a apenas 300 homens contra um exército imensamente maior, porque a força deles não vinha do número, e sim da presença do Senhor. Ele fechou a boca dos leões quando Daniel foi lançado na cova, provando que nenhum decreto humano pode anular o livramento divino. Ele manteve 3 jovens intactos dentro de uma fornalha acesa, mostrando que nem o fogo mais intenso pode destruir aqueles que pertencem a Ele. Ele derrubou um gigante experiente usando apenas um rapaz e algumas pedras, revelando que a fé simples pode superar qualquer força terrena. Tudo isso aponta para uma verdade absoluta. Jesus Cristo é o nosso protetor. Ele é soberano, é o leão da tribo de Judá, é o nosso defensor. Ele é o escudo que intercepta flechas que nunca chegamos a ver. Ele luta batalhas que desconhecemos. Ele nos guarda de perigos que jamais perceberemos. A salvação não significa que nunca enfrentaremos tempestades. Significa, isso sim, que mesmo dentro delas estamos cobertos. Estamos escondidos na graça. Estamos guardados dentro da circunstância, não importa o quão difícil ela pareça. Meu querido amigo, saiba disso. A sua maior proteção é Jesus Cristo. Ele te esconde onde o inimigo não alcança. Podemos tentar proteger quem amamos da melhor forma possível, mas no fim das contas, apenas Deus salva. Apenas Deus guarda. Podemos tentar cuidar da nossa própria saúde, mas é Deus quem sustenta a nossa vida e define nossos dias. Existe um texto nas Escrituras que declara de forma poderosa a nossa segurança em Deus. Elevo meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que o teu pé vacile. Aquele que te guarda não cochila. Se Deus nunca dorme, nós podemos descansar. Se Ele vigia, nós podemos respirar aliviados. Se Ele guarda, nós podemos caminhar em paz. Porque o Deus que cuida de nós não se distrai, não se ausenta, não se cansa. Ele permanece atento sempre. Senhor, Tu és grande em poder e majestade, e diante de Ti
e inclinamos o coração com reverência. Chegamos à tua presença com gratidão verdadeira, reconhecendo que és tu quem nos guarda, quem nos sustenta e quem nos envolve em cuidado. Somos teus filhos e por isso te agradecemos pelo abrigo que encontramos em ti. Obrigado por seres o nosso repouso em dias turbulentos, o nosso refúgio em meio ao caos, a segurança onde nossa alma pode respirar em paz. Somos gratos por cada gesto de bondade, por cada detalhe do teu cuidado e por cada misericórdia que se renova sobre nós todos os dias. A tua palavra nos lembra que a batalha que enfrentamos não é natural, não é contra pessoas nem contra aquilo que vemos. Lutamos contra forças espirituais que se levantam nas sombras, contra influências malignas que tentam nos atingir, contra poderes que operam na escuridão. Mas mesmo assim, não temos motivo para temer, porque não lutamos sozinhos. Jesus, nossa confiança está em ti. Em todas as guerras invisíveis, tu és o nosso defensor. Em cada afronta do inimigo, tu és a nossa fortaleza. Tu és o nosso escudo, o nosso socorro, a nossa proteção constante. Por isso declaramos com fé: nenhuma arma que se levante contra nós terá êxito. Mesmo que o inimigo tente, mesmo que se formem ataques, mesmo que surjam ameaças, afirmamos pela autoridade da tua palavra que nada prosperará contra aqueles que pertencem ao Senhor. Reconhecemos a nossa dependência da tua proteção celestial. Não temos força em nós mesmos, mas encontramos força em ti. Não temos poder próprio, mas temos o teu poder que nos guarda. A tua palavra afirma que o anjo do Senhor se coloca ao redor dos que te temem e os livra. E diz ainda que aqueles que confiam no Senhor provarão a tua bondade. Pai, seguramos essa promessa com firmeza, que os teus anjos estejam ao redor de nossas vidas, de nossos lares, de nossas famílias, que tua presença seja muralha ao nosso redor. Fortalece-nos para suportar as tempestades que tentam nos abalar. Dá-nos firmeza para resistir aos levantes e ataques espirituais. Capacita-nos para vencer as ciladas do inimigo. E derrama tua paz para que o medo e a ansiedade não tenham espaço em nosso coração. Confiamos em ti, Senhor, como a nossa proteção final e absoluta. Em ti descansamos. Em ti encontramos segurança. Em ti somos guardados. Como filhos teus, Senhor, tomamos uma decisão diante de ti. Não permitiremos que o medo ou a ansiedade assumam o controle dos nossos pensamentos. Não aceitaremos que a inquietação caminhe ao nosso lado como companheira diária. Ensina-nos a confiar em ti de maneira plena, a entregar ao teu cuidado aquilo que não conseguimos carregar. Ensina-nos a descansar no teu poder, porque só o Senhor é capaz de nos guardar por completo no corpo, na alma e no espírito. Sabemos, Pai amado, que somos verdadeiramente abençoados, porque vivemos debaixo do teu cuidado. Somos guardados quando acordamos e somos guardados quando dormimos. Somos protegidos em cada passo, porque és tu quem vai diante de nós, preparando o caminho, fechando portas perigosas e abrindo portas que conduzem à tua vontade. E porque sabemos disso, decidimos nos alegrar no Senhor. Escolhemos confiar, mesmo sem entender. Escolhemos agradecer, mesmo em tempos difíceis. Escolhemos depender de ti, porque tu nunca falhas. Entendemos que há um propósito divino guiando a nossa vida. Nada é por acaso, nenhum passo é desperdiçado. Acreditamos que nossos caminhos estão sendo conduzidos pelas tuas mãos. Acreditamos na tua palavra, que nos convida a nos aproximarmos com ousadia do teu trono de graça, sabendo que seremos recebidos com misericórdia e socorro. Por isso te agradecemos, Pai. Obrigado por seres tão bom, tão paciente, tão amoroso conosco. Obrigado por não desistir de nós quando tropeçamos.
Oro para que nunca saiamos da tua sombra, para que vivamos sempre perto de ti, abrigados na tua presença, sustentados pelo teu amor. Declaro com todo o meu ser: tu és o meu lugar seguro, tu és a minha fortaleza, tu és o Deus em quem eu confio, hoje e para sempre. Não caminharei sozinho, porque tu és o meu defensor. Eu te louvo e te exalto, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. A tua palavra declara que o Senhor trata seus filhos com a mesma ternura de um pai compassivo. E é por isso que podemos cantar ao Senhor, louvar o teu nome e te exaltar. Deus poderoso que reina acima das nuvens, tu és pai para quem não tem pai. Tu és defensor dos vulneráveis, tu és amparo para os que sofrem. Em ti há justiça, força e abrigo. E quando levantamos os olhos e perguntamos de onde virá o nosso socorro, a resposta é clara. O nosso socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra. Tu não deixas que nossos passos vacilem, tu não cochilas, tu nunca dormes. Estás sempre atento, sempre vigilante, sempre presente. A tua palavra também afirma que o anjo do Senhor monta guarda ao redor daqueles que te temem e os livra. E ainda nos convida: provem e vejam que o Senhor é bom. Feliz é aquele que confia em ti. E mesmo quando caminhamos em meio à aflição, tu nos fortaleces. Quando o inimigo se levanta, é tua mão que se estende para nos proteger. Tu nos sustentas e aperfeiçoas tudo o que diz respeito à nossa vida. A tua misericórdia dura para sempre. Tu jamais abandonarás aquilo que tuas mãos criaram. E há um trecho nas Escrituras que ecoa como uma âncora para a alma, um lembrete inabalável de que nada, absolutamente nada, tem força para arrancar-nos do amor de Cristo. A palavra nos faz uma pergunta profunda: o que poderia nos separar daquele que nos amou primeiro? Será a dor? Será a pressão das circunstâncias? Será a perseguição? A escassez? O perigo? As ameaças? As perdas? E a resposta é clara: nada disso tem poder suficiente para romper o vínculo que Deus estabeleceu conosco. Ao longo da história, muitos servos do Senhor enfrentaram situações extremas, viveram sob risco constante, foram tratados como se suas vidas não tivessem valor algum. E ainda assim, nenhum deles deixou de ser amado, sustentado e carregado por Deus. A Escritura nos assegura que, mesmo quando somos empurrados às regiões mais escuras da vida, continuamos sendo mais que vencedores por causa daquele que nos ama de forma perfeita. A convicção que o apóstolo expressa é tão forte que ecoa até hoje. Ele tinha plena certeza de que nem a morte, nem a vida, nem seres espirituais, sejam anjos ou poderes malignos, nem acontecimentos presentes, nem os que ainda virão, nem altura, nem profundidade, nem qualquer criatura, visível ou invisível, poderia romper o amor que Deus derramou sobre nós em Cristo Jesus. Esse amor não tem brechas, não tem limites, não tem fim, não depende do nosso desempenho, não é abalado pelos nossos erros, não é ameaçado pelas trevas que tentam nos cercar. O amor de Deus é uma fortaleza que nada neste mundo nem no mundo espiritual tem força para destruir. Se esta mensagem falou ao seu coração, não deixe que ela pare em você. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Cada vez que você compartilha, uma vida é fortalecida, uma alma é despertada e a luz de Cristo vai mais longe. Seja parte disso. Vamos juntos espalhar esperança, fé e salvação.
Jesus weep right before entering the city? Who did he see in the future? He was riding toward Jerusalem. Palm branches filled the streets. Crowds shouted, "Hosanna to the King!" But Jesus wept, because while the people praised him, he saw their hearts and their future. Luke 19:41 says, "As he approached Jerusalem and saw the city, he wept over it." He saw beyond the celebration, a city blind to its salvation. He saw destruction coming, bloodshed, the temple in ruins, thousands scattered, weeping without hope. Peace had come to their gates, but they shut the door. He saw more than a city. He saw souls lost in pride, hearts too distracted to recognize God in their midst. And today, he still weeps. If you don't want him to pass you by, type Amen and proclaim, "Thank you, Jesus."